Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Celto. Vamos para mais uma aula de física, aula 7, lançamento oblíquo. Esse lançamento ele é bastante semelhante aos anteriores, o jeito de pensar para a gente fazer ele, as fórmulas em si, ele é bastante semelhante ao lançamento horizontal, que foi a aula anterior. Então, se você pegou bem aquele lançamento, esse aqui vai ficar bem mais fácil também de aprender, beleza? O que a gente precisa primeiro saber? Como que é o movimento oblíquo? O movimento oblíquo, ele começa do ponto baixo, vai até a altura máxima e vai até o ponto mais baixo de novo. Isso ele faz andando tanto na vertical quanto na horizontal. A gente tem o eixo Y, que é o eixo relacionado à vertical. Então a gente tem um movimento vertical de subida e descida. Deixa eu até pegar o ponteiro aqui. De subida, aqui ó, de subida e de descida. E a gente tem um movimento ao mesmo tempo horizontal. A gente tem esse movimento indo para a direita aqui. Então, o lançamento oblíquo, na verdade, a gente tem a seta de movimento, essa seta azul. Só que, na verdade, para a gente fazer cálculos, a gente vai dividir essa seta azul em dois componentes. No componente vertical, que é o movimento vertical, que é o VOY, que é o VY, na verdade. Esse VOY é a velocidade inicial do eixo Y. E a gente vai dividir em movimento horizontal, que é o VX, velocidade do eixo X. E aqui no começo do movimento, por ser a velocidade inicial é V0x, correto? Então, no lançamento oblíquo, a gente vai usar essas duas velocidades ao mesmo tempo. Porque o movimento ocorre ao mesmo tempo na vertical e ao mesmo tempo na horizontal. Por isso que a gente vai dividir o movimento em VY e VX, velocidade no Y e velocidade no X. Lembrando que Y é vertical e X é horizontal. Uma coisa importante que a gente tem que prestar atenção aqui é que o movimento horizontal, que é aqui no X, no eixo X, ele é uniforme, ou seja, a gente não vai usar aceleração nele. Ele não tem aceleração, ele é constante o movimento. Ele tem a mesma velocidade durante todo o tempo. E o que isso vai querer dizer? Quer dizer que a gente vai usar as fórmulas de um movimento uniforme, aquelas fórmulas que não utilizam aceleração. Porque ele não é um movimento que tem aceleração, ele é um movimento que não tem variação de velocidade. O movimento mantém a sua velocidade constante durante todo o movimento. Esse é o movimento horizontal. Já o movimento vertical, ele tem aceleração. E por que ele tem aceleração? Porque ele tem a gravidade. A gravidade, se você joga um objeto para cima, a gravidade aqui, ó, simbolizada por G, uma seta para baixo, ela vai puxar o objeto para baixo de novo. Então a gente tem essa aceleração puxando para baixo, puxando para o chão, correto? Então esse é o movimento vertical, ele é uniformemente variado. Por que variado? Porque ele tem aceleração, que é a gravidade. E essa velocidade vai mudar com o tempo. Então é simples, é só pensar na lógica. Se você joga um objeto para cima, conforme o objeto vai subindo, ele vai diminuindo sua velocidade, até onde ele atinge o ponto mais alto, onde ele vai parar. Então ele para de subir, então ele fica parado e desce de novo. E aí ele começa a ganhar velocidade de novo. Isso acontece por causa da gravidade. Por isso que ele é um movimento uniformemente variado. E aí a gente vai usar aquelas fórmulas de movimento uniformemente variado que a gente já usou no movimento vertical. Como eu passei um lançamento vertical, como eu passei para vocês anteriormente, lançamento vertical e queda livre, que foi duas aulas anteriores, a gente vai usar a mesma lógica para calcular aqui também. E aqui, então, o que é o vetor velocidade desse lançamento? A velocidade desse lançamento é o quadrado do componente horizontal, que é o Vx, e o quadrado do componente vertical, que é o Vy, correto? Então, a gente vai achar a velocidade principal, que é a velocidade que, antes de a gente dividir ela em dois componentes, é a velocidade que compõe esses dois componentes. Então, a gente pode ter ela tanto em uma velocidade só, quanto dividir essa velocidade em duas direções. Direção horizontal Vx, direção vertical Vy. Então, isso que eu gostaria que vocês aprendessem aqui. É praticamente bem parecido a forma de pensar, o que a gente vai fazer aqui para chegar nos exercícios, mas essa é a diferença entre eles. Antes de ir para frente, uma coisa importante é o quê? Como que a gente calcula esse Vx? Eu falei que o Vx é horizontal e o Vy é vertical, mas como que calcula? A gente tem aqui um ângulo, o ângulo de inclinação do lançamento. Tá vendo aqui o alfa? Como que a gente vai calcular esse Vx e esse Vy? A gente precisa desse ângulo para calcular essa velocidade, tanto na horizontal quanto na vertical. E como que faz esse cálculo? O Vx é igual a V0
vezes cosseno do θ, do ângulo, cosseno do ângulo, na verdade. Pensa em cosseno do ângulo. Então, o Vx é igual a V, o V, V0, velocidade inicial do movimento, que é a velocidade que sai o movimento, vezes o cosseno do ângulo, que fez com a horizontal. Então, por que o cosseno? Porque lembra, não sei se vocês já chegaram nessa parte da matemática, mas cateto adjacente com hipotenusa é cosseno. Então, cateto adjacente, que é o Vx, com hipotenusa é cosseno. Então, é por isso que a gente faz V0 vezes cosseno para achar o Vx, certo? E por que o Vy? O Vy é, aqui se a gente pegar essa seta azul e jogar para o lado aqui, vai dar aqui, ó, onde eu estou sinalizando com o mouse, essa seta azul. Vai ficar aqui a seta azul, que é o cateto oposto do ângulo, o ângulo está aqui, o cateto oposto, o lado oposto está aqui. E a hipotenusa é esse roxo aqui. Então, se a gente fazer a hipotenusa, que é o V0, vezes o seno, a gente vai achar o V0y, certo? A gente vai achar a velocidade na vertical, que é o cateto oposto do ângulo. Então, essa aqui é a fórmula que a gente usa para calcular tanto o Vx quanto o Vy, correto? Que é o jeito de a gente calcular as duas componentes desse movimento. Lembrando que o V0, ou só o V, simboliza os dois componentes, tanto o Vx quanto o Vy, e quando a gente vai dividir esses componentes em dois, a gente vai usar essas fórmulas aqui para calcular quantos vale cada um, correto? Agora, antes de ir para os exercícios, eu tenho algumas coisas importantes para a gente relembrar aqui. A velocidade horizontal inicial é a mesma velocidade horizontal final. Lembra que eu falei que o movimento horizontal é constante? Não tem aceleração? Então, se ele sai, o Vx aqui é 10, aqui quando ele chega aqui é 10 também, 10 metros por segundo, aqui é 10 metros por segundo também. O tempo todo ele vai andar com a mesma velocidade sem ter aceleração. Isso eu falo na horizontal. Na vertical a gente sabe que tem aceleração, tem mudança de velocidade por causa da gravidade, né? A velocidade vertical inicial é a mesma velocidade vertical final. Por que isso? Qual que é a explicação disso? Porque o mesmo tanto que ele sobe, ele tem que descer. E se ele sobe, ele demora um tempo para subir, ele vai demorar o mesmo tempo para descer. E se ele perdeu a velocidade no mesmo tempo de subida, ele vai ganhar velocidade no mesmo tempo ele tem para ganhar velocidade na descida. Não sei se vocês chegaram à conclusão aqui. Então, se ele saiu do chão com uma velocidade inicial em y de 10 metros por segundo, vamos dizer que ele saiu numa velocidade para cima de 10 metros por segundo, ele vai chegar no chão, aqui desse outro lado, uma velocidade para baixo de 10 metros por segundo. Que você tem que pensar, tipo assim, a energia que ele gastou para subir, ele vai gastar para descer. Então, é a mesma velocidade que ele saiu para conseguir atingir o ponto mais alto, quando ele chegar no chão, ele ganhou essa velocidade de novo para atingir o ponto mais baixo, entende? Então, a velocidade inicial de y é igual à velocidade final de y, que é a velocidade vertical, a velocidade de y, né? A velocidade inicial é a mesma velocidade final. Então, se a velocidade final de x é igual à velocidade final de x, velocidade final de y é igual à velocidade final de y, então, se juntar os dois, então a velocidade normal, a velocidade inicial normal, é igual à velocidade final normal, sem ser y nem x. Todas as velocidades iniciais e finais são as mesmas nesse lançamento, beleza? O tempo de subida e o tempo de queda possuem o mesmo valor. Isso é importante. Por que possuem o mesmo valor? Porque eu expliquei para vocês. O mesmo tempo que demorou para subir, vai demorar para cair. Porque a aceleração é a mesma. A aceleração na subida vai ser a mesma que vai acelerar na descida. Se na subida ele sofreu a ação da gravidade para frear, na descida ele vai receber a ação da gravidade para acelerar. E essa gravidade é a mesma. Então, o mesmo tempo que ele demorou para frear, ele vai demorar para acelerar de novo na mesma velocidade. Então, o tempo de subida é o mesmo de descida. Isso que eu estou falando é quando sai dos pontos da mesma altura, né? Então, aqui a gente tem a mesma altura. Então, a gente saiu de uma altura e chegou na mesma altura. Chegou no chão. Isso seria diferente se a gente lançasse de um prédio no oblíquo e caísse no chão, na rua. Aí não teria como a gente fazer isso, mas a gente está falando de lançamentos que saem da mesma altura e chegam na mesma altura. O tempo de queda só depende da gravidade e da altura inicial. Isso eu trouxe nos outros movimentos. Às vezes pode aparecer um exercício com alguma pegadinha relacionada a isso,
Mas vocês têm que lembrar que o tempo de queda não depende da massa, não depende do peso, não depende da velocidade horizontal, depende apenas da gravidade e da altura inicial. Então, se você jogar, claro, a gente está desprezando a resistência do ar, que é igual o que a gente usa na física, desprezando a resistência do ar, né? Se você jogar uma bola de boliche e uma pena de cima de um prédio, sem resistência do ar, as duas chegam juntas no chão. Não depende da massa, não depende do peso, não depende do volume, não depende da velocidade horizontal. Independente se você joga, você desliza ou só solta do prédio, a velocidade horizontal não vai interferir na queda. A queda é velocidade vertical. Então, o que depende é só a gravidade e a altura inicial, certo? E o tempo de queda é o ponto-chave desse movimento. É o que você faz a ligação entre o movimento vertical e o movimento horizontal. Foi o que eu passei para vocês no movimento anterior, que é o lançamento horizontal. No lançamento horizontal, eu trouxe a mesma coisa aqui. O tempo de queda é o ponto-chave. Quando você quer mostrar que quando você quer juntar, articular, pegar um dado de algum movimento, ou do horizontal ou do vertical, e jogar para o outro, ou do vertical ou do horizontal, quando você quer fazer essa relação entre eles, você vai usar o tempo de queda. Porque o tempo de queda é o mesmo para os dois. O mesmo tempo que ficou andando para cima e para baixo, o mesmo tempo que demorou para fazer o movimento vertical, demorou para fazer o movimento horizontal. Então, se você descobre a velocidade, o tempo de movimento vertical, você descobre o tempo de movimento horizontal, porque é o mesmo. E aí você pode fazer os cálculos. E vice-versa. O movimento horizontal demora o mesmo tempo para ocorrer com o movimento vertical. Então, esse é o ponto-chave que liga os dois movimentos. Correto? E por fim, aquelas fórmulas, né? As fórmulas que eu já passei para vocês no exercício na aula anterior. No horizontal, a gente vai usar essas fórmulas que não utilizam aceleração. São fórmulas no movimento uniforme, sem ser uniformemente variado, no movimento uniforme. Movimento uniforme, a velocidade é constante, logo não usa aceleração. Logo vai usar aquelas fórmulas que eu passei para vocês desde a segunda, terceira aula do cursinho, que é aquela S é igual a SO mais VT, mais VOT, correto? S é igual a SO mais VT. E aqui, como a gente está falando de movimento horizontal, no lugar de VT, a gente coloca VXT, porque VXX de horizontal. O alcance é o tempo que ficou andando no movimento vezes a velocidade horizontal. É simples de pensar. Quanto tempo o movimento ficou no ar? Ficou 10 segundos. E qual que era a velocidade horizontal? Era 30 km por hora, 30 metros por segundo. Então, é 10 segundos andando a 30 metros por segundo para essa direção. Então, o alcance horizontal é isso. Já o vertical, a gente vai usar aquelas fórmulas do movimento uniformemente variado, que é aquelas fórmulas que usam aceleração. S é igual a SO mais VOT, mais AT sobre 2, VI é igual a VOY mais AT, VY é igual a VOY ao quadrado, VY ao quadrado é igual a VOY ao quadrado, mais 2 vezes A vezes delta Y. Então, essas são as formas do movimento uniformemente acelerado. Só como a gente está falando de vertical, a gente usa no lugar que não tinha nada, a gente coloca Y para falar que a gente está falando do movimento vertical. Mas não muda nada, é a mesma forma das anteriores. Se você gravou aquelas formas que eu passei desde a terceira aula por aí, você vai usar elas aqui também, certo? Então é bem simples, no movimento lançamento horizontal a gente viu isso aqui também na aula anterior. Eu não sei se vocês já tiveram na matemática falando sobre seno e cosseno tangente, mas a gente vai usar aqui só seno e cosseno, né? Se vocês não tiveram ainda, tô trazendo uma tabela que vocês têm que gravar para qualquer vestibular. Tem que gravar essa tabela aqui do seno e cosseno desses ângulos aqui, 30, 45 e 60 graus, certo? É simples de gravar. Por quê? Porque o seno de 30 é igual ao cosseno de 60 e vice-versa. Seno de 60 é igual ao cosseno de 30. 45 graus, o seno e o cosseno é igual. É simples de gravar. Mas se vocês têm dificuldade ainda, eu vou passar um macete. É assim, tem uma musiquinha que fala 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Aí fala tudo sobre 2. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você põe a raiz no 2 e no 3. Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você põe a raiz no 2 e no 3. Então, raiz no 2 e raiz no 3. Raiz no 3, raiz no 2. Então, você põe a raiz no 2 e no 3.
Aí fala assim, a tangente é diferente, veja só vocês, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, cantando uma musiquinha pra gente gravar essa tabela é 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você põe a raiz no 2 e no 3. Na tangente é diferente, veja só vocês, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E aí você lembra seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. E monta essa tabela para o seu vestibular, que você vai usar ela tanto na matemática quanto na física. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você põe a raiz no 2 e no 3. Na tangente é diferente, veja só vocês, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Certo? Então grava-se isso aqui que a gente vai usar nesse movimento, porque a gente usa seno e cosseno para calcular os componentes horizontais e verticais desse movimento. Certo? Então, primeiro exercício aqui para a gente começar a aprender como funciona a coisa. A gente tem aqui uma velocidade 80 metros por segundo para cima, 60 metros por segundo na horizontal para a direita. Então aqui, esse aqui exercício já está meio mais fácil um pouco, porque ele não dá a velocidade do movimento, ele já dá a velocidade dividida já na vertical e na horizontal. Então a gente já não vai usar o seno e o cosseno. Aqui a gente só vai usar as outras fórmulas para calcular isso aqui. Então, primeira coisa, ele pede o módulo da velocidade inicial, a velocidade no ponto mais alto, a altura máxima e o tempo do movimento e o alcance horizontal. Ele pede tudo. Eu peguei esse exercício justamente para a gente aprender de tudo. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente faz uma tabelinha aqui com os dados que a gente tem. A gente tem a velocidade vertical valendo 80, a velocidade inicial horizontal valendo 60. Ele pergunta velocidade inicial, o módulo dessa velocidade inicial, que é o V0, a gente não tem. A aceleração, que é a gravidade, é 10. Se ele não deu, a gente usa 10 sempre. E o tempo, a gente não sabe o tempo que demorou para ocorrer esse movimento. Então, começando, determine o módulo da velocidade inicial. Então, como que faz mesmo para calcular esse V0? Simples. Eu trouxe aqui no começo da aula. V ao quadrado é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. A gente faz como se fosse um cálculo de hipotenusa utilizando os dois catetos. Se vocês lembrarem da matemática, eu acredito que vocês já chegaram nessa parte da matemática, é hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos. Então, V ao quadrado é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Então aqui a gente vai fazer isso também. Então vamos lá. V ao quadrado é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Quantos vale o Vx e o Vy? 60, o Vox e o Voy 80. Então a gente vai fazer V ao quadrado igual a 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. V ao quadrado é igual a 60 vezes ao quadrado, 3.600. 80 ao quadrado, 6.400. Somando isso dá 10.000. V ao quadrado é igual a 10.000. Tirando a raiz quadrada de 10.000 é 100. 100 vezes 100 é quantos? 10.000. Por isso que a raiz quadrada de 10.000 é 100. Então essa é a velocidade inicial do movimento. Velocidade inicial do movimento é 100. Então ele perguntou aqui, módulo da velocidade inicial é 100 metros por segundo. A velocidade no ponto mais alto. Vamos pensar aqui, o ponto mais alto. O ponto mais alto é aqui. No ponto mais alto, qual que é a velocidade vertical? Se você chutou 0, você acertou. Porque hoje eu falei isso, estou falando isso já faz umas 3 aulas que a gente está tratando esses movimentos verticais. No ponto mais alto, o movimento vertical é 0. Ele tem que parar para começar a descer de novo. Então, no ponto mais alto, o movimento vertical é 0. Aqui ele saiu com 80 metros por segundo para cima. Só que quando ele chegou aqui, para começar a descer, ele ficou com velocidade 0 na vertical. Porém, ele continua indo para frente, então a velocidade na horizontal continuou 60 durante todo o movimento, independente se ele parou de subir ou começou a descer ou está subindo ainda, o tempo todo ele está indo para frente com 60 metros por segundo. Então, se aqui ele não tem velocidade vertical, mas continua indo para frente com a velocidade horizontal, aqui, se a gente fizesse essa seta verde aqui, essa velocidade aqui, a gente colocasse aqui, a seta verde ia ser igualzinho a seta verde aqui de baixo. Essa seta na diagonal ia ser igualzinho a essa seta na horizontal. Porque não tem velocidade na vertical, só tem velocidade na horizontal, nesse ponto mais alto.
Então aqui, ó, velocidade no ponto mais alto, velocidade vertical vale 0 e a velocidade horizontal vale 60, como eu acabei de falar. Então, qual que é a velocidade no ponto mais alto? Se a vertical vale 0 e a horizontal vale 60, então a velocidade no ponto mais alto é 60. Não precisa fazer cálculo. Se você for fazer o cálculo aqui, joga v ao quadrado é igual a 0 ao quadrado, é igual a 60 ao quadrado. Você coloca v ao quadrado é igual a 60 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Então vai ficar v ao quadrado igual a 60 ao quadrado, v é igual a 60. Se você jogasse nessa fórmula, você ia achar. Se você jogasse o zero aqui no VY, você ia achar isso com o mesmo que eu falei. Então, logo, a velocidade vertical é 0, a velocidade horizontal é 60, logo a velocidade total é 60. Eu acredito que tenha entendido mais ou menos o que eu quis dizer, né? É só jogar na fórmula aqui, ou você faz pela lógica, ou você joga na fórmula aqui e descobre isso que eu acabei de falar. Correto? Qual que é a outra pergunta que trouxe? Ele perguntou altura máxima. Falou de altura máxima, a gente está falando do movimento vertical. Se ele quer altura máxima, ele está falando do movimento vertical. E qual que é o movimento vertical? É o movimento uniformemente acelerado. A gente vai usar aquelas fórmulas que tem aceleração. Aqui, para fazer esse exercício, como a gente não tem o tempo ainda, a gente não tem o tempo no movimento, a gente vai ter que usar aquela fórmula que não tem o tempo e que tem aceleração. Se vocês gravaram bem as fórmulas, a fórmula que não tem o tempo e tem aceleração é aquela v ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS, que é o vovô e vovó, dois amantes sexuais. Esse é o macete para gravar elas. Então, v ao quadrado. Aqui, gente, é vy ao quadrado, tá? Faltou o y aqui. É vy ao quadrado é igual a voy ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. A gente está falando do movimento da velocidade final vertical, não da velocidade final normal. A gente está falando da velocidade final vertical. Então aqui é vy ao quadrado é igual a voy ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Se você está usando Vx, você vai ter que usar Vox. Se você está usando Vy, aqui na mesma fórmula você vai usar Voy. Você sempre vai usar o mesmo componente da velocidade na fórmula, certo? Então, usando essa fórmula aqui, a gente sabe que a velocidade final do ponto mais alto, qual que é a velocidade do ponto mais alto na vertical? 0. Por que 0? Porque eu acabei de falar que a gente, para começar a cair o objeto, a gente tem que parar, porque ele começou a subir, ele para e começa a cair. Então, o ponto mais alto, a velocidade é 0 na vertical. Velocidade na horizontal do ponto mais baixo, que é quando saiu o movimento. O próprio exercício trouxe velocidade inicial igual a 80, ele trouxe aqui, ó. Velocidade inicial de y 80. Então a gente vai usar aqui, velocidade inicial de y 80. 2 vezes aceleração, a gente vai usar da gravidade, menos 10. Por que menos 10, pessoal? Porque a aceleração, a gravidade está contra o movimento. A gente está falando do movimento de subida. Se a gente está falando do movimento de subida, a gravidade está contra. Então a aceleração não é mais 10, porque senão o movimento ia estar acelerando. Na verdade, o movimento está desacelerando. Ele está freando o movimento. A gravidade está segurando o objeto para parar e ir para cima. Então a gravidade é menos 10, ela não é 10. Ela não está aumentando a velocidade do movimento, ela está freando o movimento. Então aqui a aceleração a gente vai usar menos 10 de gravidade freando o movimento. Se fosse a gente tivesse calculando alguma coisa relacionada desde a parte de cima desde o ponto mais alto até a queda, a gente ia usar mais 10. Mas a gente está falando desde a parte mais baixa até a subida, não da parte mais alta até a queda, certo? E ΔS, que é o deslocamento. Quanto deslocou para chegar na velocidade zero? Quanto deslocou em altura? Quanto subiu até parar? Quantos que subiu? Qual que foi o deslocamento de sair de 80 metros por segundo para parar em 0 metros por segundo? Por isso que esse ΔS está aqui, certo? Isso que quer dizer esse ΔS nessa fórmula. O deslocamento desde a velocidade inicial até a velocidade final. Velocidade inicial sendo 80 e velocidade final sendo 0. Fazendo a fórmula aqui, 80 ao quadrado 6.400, 2 vezes menos 10 menos 20, ΔS. Jogando ΔS para o outro lado, ΔS é igual a 6.400 dividido por 20, joga 20 ΔS igual a 6.400, passa o 20 dividindo, 6.400 dividido por 20, corta o zero com esse zero, e 2 dividido por 640 dividido por 2 é 320 metros. Correto? Esse
é o deslocamento até o ponto, até o objeto parar de subir. Então ele é a altura máxima. Se é o deslocamento até parar de subir, então ele é porque é a altura máxima do objeto que chegou. Então a gente pode falar que o deslocamento de subida é igual à altura máxima, que é 320 metros. Então a altura máxima que o exercício perguntou é 320 metros, correto? Agora vamos ver o que ele perguntou. O tempo do movimento. Ele perguntou o tempo do movimento. Para calcular o tempo do movimento, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar na velocidade vertical. Por que na velocidade vertical? Porque a velocidade horizontal é constante o tempo todo. O tempo todo ela está indo para frente, ela não muda. Então, se você ficar com o objeto no ar o tempo todo o objeto vai ficar indo para frente. Já a velocidade vertical, não. A velocidade vertical tem um início e tem um fim. Ela sobe e desce. Então, por isso que a gente usa o tempo do movimento como velocidade vertical. A gente vai usar a velocidade vertical para calcular o tempo de movimento, que é o tempo desde quando o objeto saiu do chão até a hora que o objeto chega no chão. Então, qual fórmula que tem aceleração? Porque a aceleração que é um movimento uniformemente variado, que é o movimento vertical é uniformemente variado, que tem aceleração e que tem tempo. Qual a fórmula que tem aceleração e que tem tempo? Simples. A fórmula V igual a VO mais AT. Aqui a fórmula. VY de V final de Y, é igual a V inicial de Y, velocidade inicial de Y, que é VO, Y, mais AT, mais aceleração vezes tempo. Então a gente tem aqui, velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. V igual a VO mais AT. Essa fórmula eu passei também em 3, 4 aulas anteriores. Então, Vy é igual a zero. Por que zero? Como eu falei, no ponto mais alto, a velocidade vertical é zero. É igual a VO. Por que VO é 80? Porque se a gente for voltar na fórmula, 80 foi a velocidade inicial vertical que ele saiu aqui, ó, tá trazendo o exercício. E aceleração, menos 10. Por que menos 10? Porque a aceleração está contra o movimento, ele está freando o movimento na hora da subida. E tempo, a gente quer descobrir. Passa menos 10t para lá, fica 10t igual a 80, t igual a 8 segundos. Chegou no final do exercício? Não chegamos. Por que não? Porque 8 segundos é o tempo de subida. É o tempo que ele saiu daqui até parar de subir, que é até chegar na velocidade zero vertical. Tá, e como que a gente calcula o tempo de descida? Lembra que eu falei que o tempo de subida é o mesmo de descida? Então, se ele demorou 8 segundos para subir, ele vai demorar 8 segundos para descer. Então, o tempo total do movimento você multiplica por 2. Vai chegar em 16 segundos. Esse é o tempo do movimento, 16 segundos, correto? Então, esse é o tempo do movimento. E, por fim, ele pergunta o alcance horizontal. Agora fica fácil. A gente tem um tempo do movimento. Quanto tempo o movimento ficou ocorrendo? E a gente tem a velocidade horizontal. Qual que é a velocidade que o objeto ficou indo para frente? Se a gente tem a velocidade que o objeto ficou indo para frente e o tempo que o objeto ficou indo para frente, a gente chega no alcance. Quanto o objeto andou indo para frente nessa velocidade e nesse tempo. Então é simples. Alcance horizontal é igual a velocidade horizontal vezes o tempo, certo? Então é 60 metros por segundo que ele ficou andando na horizontal e ficou 16 segundos andando 60 metros por segundo. Então 60 vezes 16, 960 metros, correto? Então a gente chegou em 960 metros, é isso mesmo, 960 metros. O que mais a gente pode ver aqui? Acabou o exercício, pediu alcance horizontal 960 metros. Então, pessoal, para encerrar nossa aula, trouxe mais um exercício aqui. A gente tem esse exercício aqui que também pega bastante coisa, velocidade inicial, e ele já começa aqui falando. Uma esfera lançada com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Então, VO, 20 metros por segundo. E forma ângulo 60 graus com horizontal. Então, tá aqui, ó, 60 graus com horizontal. Conforme a figura, considere G igual a 10 e determine seno de 60, e ele considerando o seno de 60, 3 raiz de 2, raiz de 3 sobre 2, e cosseno de 60 igual a meio, determine isso aqui. Isso aqui, às vezes, ele não dá no exercício, pessoal. Vocês têm que lembrar daquela tabela que eu ensinei vocês montar. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, você põe a raiz no 2 e no 3. Na tangente é diferente, veja só vocês, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Aquela tabela que eu passei para vocês. Tem que gravar a formulazinha
para vocês lembrar. Mas esse exercício trouxe, ele foi bonzinho esse exercício aqui. Então, as velocidades iniciais do componente vertical e horizontal. Velocidade inicial do componente vertical e o componente horizontal. Simples. A gente vai usar o seno e o cosseno para calcular a velocidade vertical e a velocidade horizontal. Que a gente usa o seno? Quando que a gente usa o seno? O seno é cateto oposto, então a gente tem um ângulo aqui. Se a gente passar uma reta aqui, então o cateto oposto ao ângulo sobre hipotenusa, sobre aqui. Então o cateto oposto é isso aqui, ó. É uma seta apontada para cima. Então a gente está falando de seno, é o movimento vertical. E cosseno, que é deitado, é o cateto adjacente ao ângulo. Adjacente é que toca o ângulo. Então, adjacente ao ângulo e a hipotenusa é cosseno. Então a gente vai usar o cosseno para cálculo da velocidade horizontal. Aqui a gente deixou os dados que o exercício trouxe para a gente. Então aqui, velocidade x vezes cosseno. Cosseno do ângulo é meio. Então, velocidade inicial que o exercício trouxe, que é 20 vezes meio. 20 vezes meio é 10. 20 vezes 0,5 é 10. Então, velocidade horizontal é 10 metros por segundo. E velocidade vertical é v. Velocidade vertical inicial, lembrando que por que a gente fala velocidade inicial vertical? Porque a velocidade vertical ela muda com o tempo. Então, a gente aqui está calculando a inicial. A velocidade vertical inicial é igual a velocidade inicial vezes o seno. O seno trouxe que é a raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Então, 20 vezes raiz de 3 sobre 2. Esse 2 que está dividindo, corta com esse 20. Vai ficar 20 raiz de 3 sobre 2. Esse 2, como está multiplicando aqui em cima, pode cortar esse 2 com esse 20. Vai ficar 10 raiz de 3. Então, a velocidade inicial é igual a 10 raiz de 3. Correto? Então, essa aqui é a velocidade inicial vertical. E agora, o que ele vai perguntar? Vamos lá. A velocidade do ponto mais alto. O que é a velocidade do ponto mais alto? A velocidade do ponto mais alto, vertical, a velocidade vertical é zero. Lembrando de novo que a velocidade vertical no ponto mais alto é nula, não tem valor, porque o objeto ele para de ir para cima e começa a descer. Então, no ponto mais alto ele tem velocidade zero, na vertical. E aí, a velocidade no ponto mais alto vai ser somente a horizontal, que vai existir. Então, o mesmo valor da velocidade horizontal é na vertical. O mesmo valor da velocidade horizontal é a velocidade no movimento no ponto mais alto. Então, velocidade no ponto mais alto, velocidade vertical é zero. Velocidade horizontal é 10, como a gente calculou aqui. Logo, a velocidade no movimento no ponto mais alto é igual a 10 metros por segundo, que é a velocidade horizontal. Agora, o que ele pediu aqui? O tempo de subida. Lembra, pessoal, o tempo de subida a gente calcula através do movimento vertical. A gente precisa saber quanto tempo conseguiu fazer o objeto chegar no ponto mais alto para a gente descobrir esse tempo de subida. Quanto tempo demorou para o objeto parar de subir? A gente descobre o tempo de subida. Então a gente vai usar o movimento vertical. Então vamos lá. Qual fórmula que a gente usa no movimento vertical? É a fórmula que utiliza aceleração. Então peguei essa fórmula aqui que é a mais simples. Tendo em vista que a gente tem a velocidade final e a velocidade inicial, então a gente pode pegar essa fórmula aqui. Qual que é a velocidade final vertical? É zero. O objeto no ponto mais alto, na vertical, ele fica a 0 metros por segundo. Qual que é a velocidade inicial na vertical? A gente calculou aqui, 10 raiz de 3. A aceleração subindo é menos 10, porque a aceleração da gravidade está contra o movimento, então a gente coloca menos 10. E o tempo a gente quer calcular. Então vai ficar V0, 0, Vy igual a 0. V0y, que é a velocidade inicial vertical, 10 raiz de 3, mais a aceleração é menos 10, porque está contra o movimento, vezes t. Joga esse menos 10 para lá, vai ficar 10t igual a 10 raiz de 3. Esse 10 pode dividir com esse 10, pode cortar 10 com 10, então t é igual a raiz de 3 segundos. O tempo de subida é raiz de 3 segundos, correto? Professor, não vai dividir por 2? Não vai multiplicar por 2? Igual você fez no exercício anterior? Não. Ele está perguntando o tempo de subida, não o tempo do movimento completo. Se ele perguntasse qual que é o tempo do movimento completo, ele perguntou aqui, ó, tempo de subida. Se ele perguntasse o tempo do movimento completo, a gente ia multiplicar por 2 isso aqui, ó. Raiz de 3 vezes 2 é igual a 2 raiz de 3. Aí então a resposta seria 2 raiz de 3.
Mas como está falando sobre o tempo de subida, a gente só vai usar a raiz de 3. Qual que é a próxima pergunta? O alcance horizontal. Lembrando, alcance horizontal, o que a gente vai utilizar? Vai utilizar velocidade horizontal. Está perguntando o alcance? O alcance é o quê? É horizontal, então vamos utilizar a velocidade horizontal. Então a gente tem a velocidade horizontal e a gente tem um tempo o tempo do movimento. Então a gente vai usar o alcance horizontal, é igual à velocidade do objeto indo na horizontal vezes o tempo que ele ficou indo na horizontal. Simples. 10 de velocidade horizontal, raiz de 3 de tempo e multiplicado por 2. Multiplicado por 2 por quê? Porque enquanto ele estava subindo, ele estava andando na horizontal. E enquanto ele estava caindo, o objeto, ele estava andando na horizontal. Então tem que multiplicar por 2 o tempo de subida. Então o movimento na horizontal, o alcance horizontal, você vai usar todo o tempo do movimento, que é o tempo de subida multiplicado por 2. Então por isso esse multiplicado por 2 aqui, correto? Alcance horizontal 10 vezes 2, 20 vezes raiz de 3, 20 raiz de 3. Esse é o alcance horizontal, 20 raiz de 3 metros. E agora ele vai perguntar a altura máxima. A altura máxima é simples que a gente vai calcular. A altura máxima a gente usa a fórmula, para calcular uma altura máxima, a gente vai usar velocidade, a gente vai usar o movimento vertical. Se a gente está falando de altura, a gente pensa em vertical, movimento vertical. Então, qual fórmula que a gente usa no movimento vertical? As fórmulas com aceleração. Todas as fórmulas com aceleração a gente vai usar no movimento vertical. Então, a gente vai escolher uma fórmula que a gente tem os dados dela, que é a fórmula V ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S, que é essa aqui. V ao quadrado é igual a VOY ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S. Lembrando que esse V ao quadrado, na verdade, aqui é VY ao quadrado. A gente está falando da velocidade vertical. Eu esqueci desse Y aqui. É VY ao quadrado é igual a VOY ao quadrado. Velocidade final de Y ao quadrado é igual a velocidade inicial de Y ao quadrado, mais 2 vezes A vezes delta S. Vamos lá. Velocidade no ponto mais alto vertical, velocidade vertical no ponto mais alto. Lembrando que aqui era Y. Então é VY ao quadrado no ponto mais alto, que é a velocidade final de subida, é 0. A velocidade inicial, a gente calculou aqui, ó, 10 raiz de 3. 10 raiz de 3 ao quadrado, a gente pode colocar 10 ao quadrado e raiz de 3 ao quadrado. Por quê? Por que a gente pode fazer isso? Porque 10 raiz de 3 é a mesma coisa que 10 vezes raiz de 3. 10 raiz de 3 é 10 vezes raiz de 3. Então, se a gente colocar isso ao quadrado, esse expoente ao quadrado vai cair para o 10 e vai cair também para raiz de 3. Então, vai ficar 10 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado. Correto? 10 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado. Mais 2, a gente só desceu o número, vezes a aceleração, 10. Na verdade, a aceleração vale menos 10. Por que menos 10? Por causa que a aceleração está contra o movimento. A gravidade está contra o movimento, então a gente vai usar menos 10 em vez de 10. E o ΔS é o deslocamento do objeto. E como a gente está falando de movimento vertical, a gente está falando do deslocamento vertical, ou seja, de quanto deslocou do chão até o ponto mais alto. Fazendo cálculos, 0 ao quadrado é 0, 10 ao quadrado é 100, raiz de 3 ao quadrado, você corta esse 2 com essa raiz, vai ficar 3. Qualquer número ao quadrado, qualquer raiz quadrada ao quadrado é o próprio número. Então, se fosse a raiz de 10 ao quadrado, você ia ficar, a resposta ia ser 10. Falar devagar, qualquer número, qualquer raiz de número ao quadrado é o próprio número, certo? Então, esse quadrado aqui, você pode cortar com a raiz quadrada. Expoente elevado ao quadrado, você corta com a raiz quadrada. Então, vai ficar somente o número. Menos. 2 vezes menos 10 é menos 20. ΔS está multiplicado, então menos 20 ΔS. Passa esse menos 20 ΔS para o outro lado. Divide 300 dividido por 20. Dá ΔS igual a 15 metros. Então, se ele deslocou do ponto mais baixo até o ponto mais alto 15 metros, então esse é a altura máxima do movimento, 15 metros, correto?
essa é a altura máxima atingida. Então, pessoal, esse foi a aula de hoje. Eu peguei 2 exercícios que perguntam muita coisa para a gente treinar bastante e para que eu possa deixar uma lista de exercícios com vocês que vocês possam conseguir fazer. Lembrando, tem que lembrar daquelas coisas importantes que eu falei no começo da aula, que está naquele slide escrito importante sobre velocidade no ponto mais alto, velocidade no ponto mais baixo, tempo do movimento, essas coisas assim. E tem que lembrar que o movimento na horizontal é uniforme e o movimento na vertical é uniformemente variado. Na horizontal não tem aceleração, o movimento é constante, a velocidade dele, e na vertical o movimento tem aceleração. Falou de altura máxima, falou de tempo de queda, você utiliza o movimento vertical. Falou de alcance, você utiliza o movimento horizontal para calcular, certo? Então, pessoal, lembrando do seno e cosseno, seno a gente vai utilizar no movimento vertical, no VY, e cosseno a gente vai utilizar no movimento horizontal. E lembrando daquela tabela que eu passei para vocês de seno e cosseno do 30, 45 e 60. Tem vestibular que não traz o valor desses senos e desses cossenos, então você tem que gravar aquela tabela e montar também. Às vezes você não consegue gravar, lembrar desse macete da musiquinha que eu cantei, correto? Vou deixar uma lista de exercícios para vocês dar uma treinada. Qualquer dúvida pode chamar os monitor, pode me chamar, estou à disposição. Agradeço vocês e tenham uma boa semana.